Saudação a todos, quem vos fala é Lucas Nogueira, do canal Andar no Espírito. Estamos aqui para mais um vídeo e mais um tema. O tema de hoje é uma das parábolas mais memoráveis já contadas por Jesus, a saber, a parábola das 10 virgens. Quer saber o que acontece nessa parábola? Vem comigo, que hoje você vai descobrir. Pois bem, pessoal, para tratarmos desse tema, é necessário recorrermos a um texto das Sagradas Escrituras. Acompanhe comigo. Mateus, capítulo 25, dos versos 1 ao 13, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós, outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus a 10 virgens, que pegaram suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Esse cenário aponta para um casamento, onde o noivo está representando Cristo. Mas onde está a noiva? O termo noiva não aparece na parábola, porque ela é justamente representada pelas 10 virgens, sendo que o número 10 está representando a totalidade do corpo de Cristo na terra, sendo que as 10 virgens estão representando os membros da Igreja de Jesus Cristo na sua individualidade. O versículo 1 nos apresenta o que as 10 virgens tinham em comum, ou seja, todas eram virgens, todas pegaram as suas lâmpadas e todas saíram ao encontro do noivo. Porém, as semelhanças entre elas param por aí, porque no versículo 2 nos é dita uma diferença vital entre elas. A saber, 5 delas eram prudentes, porém as outras 5 eram nécias. Vale a pena indicarmos o significado do termo prudente. Prudente significa ajuizado, cauteloso, precavido, aquele que não procura o perigo e ainda se prepara para os momentos difíceis. No entanto, o que significa o termo nécias? Nécia significa tola, insensata, imprudente, inconsequente ou sem juízo. Todo esse significado nos traça as características das outras 5 virgens, ou seja, tratam-se de pessoas que não medem as consequências dos seus atos, pois são pessoas descuidadas e despreparadas para os imensos desafios da jornada. Você conhece alguém com esse perfil? Entendendo nesse ponto da parábola, cabe uma pergunta: o que caracteriza essas virgens como nécias ou imprudentes? O versículo 3 nos traz a resposta. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As lâmpadas da época eram pequenos recipientes de barro com um pavio na ponta, mas que cabia bem pouco óleo no seu interior, o que tornava a iluminação bem limitada. Por isso era necessário um outro recipiente de óleo bem maior ao lado, para que as lâmpadas fossem reabastecidas regularmente. Nesse sentido aqui está a imprudência dessas virgens, de modo que elas não consideram a possibilidade do noivo tardar a vir, pois pensam que o pouco óleo que elas possuem será suficiente para elas encontrarem com o noivo. O versículo 3 me fez entender por que muitas pessoas começam bem, porém terminam mal na jornada cristã. Muitos cristãos pensam que apenas a experiência inicial de conversão já é suficiente para o encontro definitivo e permanente com Jesus. Porém, essas pessoas não têm ideia que a falta de uma preparação adequada vai desqualificá-las para o encontro com Cristo.
Por outro lado, o versículo 4 nos mostra por que as outras 5 virgens são chamadas de prudentes. Mas as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Sendo assim, as virgens prudentes não apenas levaram suas lâmpadas, mas também levaram uma reserva generosa de óleo adicional. O azeite nas Escrituras é um símbolo do Espírito Santo, no qual é o bem essencial, fundamental e imprescindível que todo ser humano necessita ter. No entanto, as Escrituras nos advertem de forma muito séria acerca do Espírito Santo. Acompanhe comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não apagueis o Espírito. Esse versículo indica que o fogo do Espírito Santo pode ser apagado ou extinto caso ele não seja reabastecido. Mas o que significa na prática essa reserva adicional de óleo? Este óleo adicional não pode ser outra coisa senão as disciplinas espirituais que todo cristão deve fazer, a saber, leitura e estudo da Palavra de Deus, oração em português e oração em línguas, jejum, adoração, comunhão com os irmãos de fé e muita pregação do Evangelho. Tudo isso abastece o fogo do Espírito Santo no cristão, de modo que sem isso é uma questão de tempo para a chama do Espírito se apagar. Você já parou para pensar se você está levando uma vasilha adicional de azeite? Você está exercitando as disciplinas espirituais com regularidade? Sendo assim, o noivo disse que viria, porém ele não disse nem o dia e nem a hora que isso aconteceria. Por isso o versículo 5 nos diz o seguinte: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. O tardar da vinda do noivo fez todas as virgens cochilarem e adormecerem. Percebam que esse adormecer tem 2 estágios. O primeiro é cochilar e o segundo é dormir. O cochilar é quando alguém está desatento, mas ainda acordado. Porém, o dormir é quando se está totalmente desatento. Essas figuras mostram que a fase na vida do cristão onde ele pode estar menos ou mais desatento, o que pode ser muito perigoso para a sua saúde espiritual. Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. O tardar do noivo no versículo 5 nos ensina uma lição muito preciosa, ou seja, que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo transcorreria um longo tempo. Porém, há um propósito especial nessa aparente demora. Ao passo que quanto mais Jesus tarda a vir, mais pessoas se convertem. Por outro lado, os que já são convertidos são testados a permanecerem fiéis até o fim. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Depois das 10 virgens adormecerem, houve-se um clamor. Versículo 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Chama a atenção que as virgens não esperavam que o noivo viesse numa hora tão avançada, de modo que isso aponta exatamente para o que Jesus disse na sua exortação à vigilância. Acompanhe comigo. Mateus capítulo 24, versículo 44. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. É importante destacarmos a hora que o noivo vem, ou seja, ele vem à meia-noite. E a meia-noite não apenas indica uma hora avançada, mas também uma hora de trevas. De modo que Jesus voltará num período onde o mundo estará no seu momento de maior trevas, tanto física quanto espiritualmente. Mateus capítulo 24, dos versículos 27 ao 30, diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. A expressão à meia-noite também pode ser uma alusão à metade dos 7 anos finais. Ou seja, Jesus não voltaria nem antes nem depois, mas ele voltaria na metade da última semana profetizada pelo profeta Daniel. E aí eu te pergunto, como você vai estar ao ouvir o brado? Aí vem o noivo,
sair-lhe ao seu encontro.